Barroso no ralo da história, a denúncia que ele quer esconder. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora aqui no nosso canal. Então, já vou pedir agora para te deixar tranquilo, me ajuda aí, dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha e vamos juntos porque o Brasil não para com essa gente brasileira que canta ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Galera, em um cenário de tensão política em Brasília, que faz o coração do povo brasileiro pulsar cada vez mais forte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, parece mesmo estar a lutar, contra o próprio destino. Sim, em uma denúncia avassaladora publicada pela prestigiada revista britânica The Economist, que colocou um magistrado no centro de um furacão, acusando-o de parcialidade e de liderar o Supremo Tribunal Federal, que concentra poderes excessivos nas mãos de figuras como Alexandre de Moraes, e ele não faz absolutamente nada. Bom, mas o Barroso, o que fez? Em vez de enfrentar as críticas com transparência, ele corre para as sombras, tentando apagar as chamas de uma verdade que ameaça engolir a sua reputação. Que na verdade, gente, vamos falar sério, já não é a das melhores. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso canal. Preste bem atenção, eu trouxe agora há pouco uma matéria muito forte do Economist, do The Economist, que meteu o sarrafo no Alexandre de Moraes e já disse o seguinte: essa gente é tão sem moral que eles fizeram do Supremo uma facção política. Preste atenção. Envergonhado diante do mundo, Barroso responde ao The Economist e nega ter dito derrotamos o bolsonarismo. Gente, que cara de pau. Tem vídeo, Barroso? Tem vídeo que diz isso, que mostra e que prova o senhor dizendo nós derrotamos o bolsonarismo. Tem vídeo que mostra e registrou na história que vocês são uma corte política. Um editorial publicado neste jornal, ele publicou: a Suprema Corte Brasileira está em julgamento, e caiu como uma bomba no cenário político do Brasil. Claro, o texto não poupou palavras. Acusou o Supremo Tribunal Federal de agir como uma corte com poderes extremos, destacou decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes como um risco à democracia e, o pior, lembrou uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso que soou, sim, muito mal, pegou mal para ele, que quer ser um juiz respeitado no mundo, quer ser respeitado com pompas, mas pegou mal para ele quando o jornal britânico colocou o seguinte: gente, essa corte não tem só o ministro Alexandre de Moraes como alguém perigoso para a democracia no Brasil. Seu próprio presidente hoje, o ministro Roberto Barroso, uma frase que marcou a vida como: nós derrotamos o bolsonarismo. Eu colocaria mais, se tiver alguém do The Economist assistindo esse vídeo, dá uma pesquisada aí. Para mim, a frase mais chocante do ministro Luiz Roberto Barroso, que para mim coloca um ponto final na sua carreira como magistrado e mostra que é um fanboy, é um lulete, é um tiete do PT, é a fala para um brasileiro numa das avenidas mais importantes dos Estados Unidos, na Quinta Avenida em Nova York, onde ele diz para um brasileiro: perdeu o mané. Isso é uma verdadeira pachorra por parte do ministro Luiz Roberto Barroso. A frase derrotamos o bolsonarismo. Bom, essa frase proferida em 2023 durante um congresso na UNE, ao qual o ministro Luiz Roberto Barroso está tendo a cara de pau de negar. Sabe aquela história de que o que fala sentado não sustenta de pé? Pois é o que está acontecendo com o excelentíssimo. Essa frase foi usada pela revista
para questionar a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Ou seja, uma nota publicada neste jornal já colocou o ministro Alexandre de Moraes como alguém, que é como se fosse, segundo o jornal, alguém que lidera uma facção política no Brasil. E essa facção política tem um chefe. Quem é o chefe? É o Lula? Não, é o Alexandre de Moraes, segundo a revista. Por quê? Porque há dias atrás o Xandão deu um cala-boca na Gleice. Deu um cala-boca no Lula. Inclusive dizendo, vocês não vão usar como plataforma política o PL da anistia em favor de vocês, porque vocês vão prejudicar a mim. E prejudicando a mim, eu vou pegar vocês aonde vocês estiverem. E o PT calou a boquinha rapidinho. Bom, esse artigo da The Economist, que não é simplesmente um texto jornalístico, é um alerta global. A revista, reconhecida por sua influência no establishment internacional, colocou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Roberto Barroso, em particular, sobre o holofote do mundo, sugerindo que a corte brasileira pode agravar a crise de, abre aspas, entre aspas, confiança dos brasileiros se não levar o julgamento do Bolsonaro a sério. E eles não estão fazendo isso. E nem acredito que vão fazer. Eles negam tudo. O que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal? Em vez de responder com serenidade, com inteligência, como um juiz de carreira, como alguém que tem uma reputação ilibada, não. Barroso correu para publicar uma nota negando veementemente ter dito que o Supremo Tribunal Federal derrotou o bolsonarismo, mas as gravações não mentem e a internet não perdoa. Ou seja, que ponto de desespero que chegou o ministro Luiz Roberto Barroso e integrantes do Supremo Tribunal Federal que sim, meus amigos, estão negando o inegável. Estão contestando até aquilo que eles falam. Você já parou para pensar nisso? Gente, que um homem tem de mais importante senão a sua palavra? Se esse ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao invés que ficasse em silêncio, assuma sua posição, sou petista mesmo, sou lulete, eu digo para qualquer um perder o mané, nós derrotamos o Bolsonaro. Nós quem? Nós, o PT, e eu faço parte do PT, sou fanboy do PT, não, foi lá e disse, eu falei isso? Ué, as imagens estão aí. Qualquer Google que o senhor e a senhora der aí, você vai ver o vídeo gravado numa faculdade esquerdista em Brasília, fazendo discurso inflamado, como que se ele tivesse trabalhado no comitê do PT. O tipo de comemoração que o Barroso fez, o comentário que ele fez, é de funcionário de comitê partidário. Sabe a equipe que trabalha numa eleição e quando seu candidato ganha, vai todo mundo lá na concentração comemorar? Mas ele é um juiz, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível e vergonhoso. Barroso sendo exposto para o mundo como uma vergonha. Shalom.